noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras através das nossas redes sociais. A graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre vossas vidas. Convido a você a abrir a sua Bíblia nesta noite no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26, e assim diz as Sagradas Escrituras. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vamos para o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite para a glória e honra do Teu nome. Edificação espiritual do Teu povo. Possa haver conversões para aqueles que venham ouvir a Tua palavra, sejam transformados para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, como capacitador para nos ajudar a resolver os nossos problemas. O Espírito Santo, ele é essa pessoa da divindade, pessoa divina, pessoa da Trindade, que nos capacita para podermos resolver, enfrentar os problemas diários da vida. Então, para isso ele tinha que ser divino. E nos diz a Bíblia que ele é divino, tal qual Deus é. Ele é tão divino quanto Deus é divino. Por isso, João, escrevendo aqui no Evangelho, capítulo 14, versículo 16, e ele nos fala essa verdade. Jesus dizendo que pediria ao Pai que enviasse, pedindo ao Pai que enviasse outro Consolador. Ou seja, ele disse: o Pai vos dará outro Consolador. Era o pedido dele ao Pai. Porque Cristo era o primeiro Consolador. Ele era um Consolador e viria o Espírito Santo, assim como Cristo era. O Espírito Santo é tão divino quanto Deus e quanto Jesus Cristo também é. O apóstolo Mateus, ele escreve em Mateus 28 e 19, assim como está escrito também em João 14, 16, 18. E no versículo 17, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, quando olhamos para aqui, ele disse assim: voltarei para vós, e vós, porém, me vereis, né? E o Espírito Santo, ele diz que esse Espírito, ele habita no crente. Então, Cristo habita em nós, e o Espírito Santo, ele habita no crente, mostrando o que isso aqui, que o ministério do Espírito Santo nos crentes, antes e depois do Pentecostes, ele fala aqui, ministério do Espírito Santo, antes e depois do Pentecostes, na vida do crente, na vida de cada pessoa que nasceu de novo. Então, nós temos que ele mostrando essa capacidade do Espírito, porque se ele não fosse Deus, ele não poderia também fazer a obra que ele faz. Então, o Espírito Santo, aqui vemos claramente que ele tem estado com todos os crentes, né? Para que ele esteja com todos os crentes, é necessário que ele seja também Deus, senão ele não poderia estar conosco. O Espírito Santo também, ele é a fonte da verdade, da fé e da vida. E Jesus está dizendo que uma coisa nova está vindo no seu ministério. Cristo, veja bem, que ele é a verdade. E o Espírito da verdade, disse João, que o mundo não tem. Então, esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é de Cristo, diz o evangelista João que o mundo não recebe,
que o mundo não recebe? Porque esse mundo que nós estamos vivendo não quer viver segundo a vontade de Deus. Não quer reconhecer o seu estado de pecado, não quer reconhecer o seu estado de depravação, onde ele não pode jamais, por si mesmo, ter esses desejos de servir a Deus e lembrar-se das coisas de Deus. Então, o Espírito ele vem para nos ensinar a palavra de Deus, fazer-nos lembrar de todas as promessas que Cristo deu. Se não fosse o Espírito Santo, nós não poderíamos jamais entender as Sagradas Escrituras, porque ela é divina, a mensagem dela é totalmente divina. É Deus falando a nós. Nós somos seres humanos limitados. Precisamos, então, do Espírito para nos ajudar, abrir a nossa mente para nós entendermos, nos dar sabedoria, para poder nós aprendermos da palavra de Deus e aplicar em nossas vidas e ajudar as outras pessoas. O Espírito Santo, ele também é quem nos concede a certeza de vida eterna, de salvação, porque ele é o Espírito de Deus. Por isso ele habita em nós. E o João também diz que o Espírito Santo, ele é a verdade quando ele fala isso, dizendo que ele é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus também, ele é a verdade. E quando Jesus também diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E quando o homem conhece a Cristo como Salvador, ele é liberto de quê? Da escravidão do pecado. Quando o homem conhece a Cristo, ele ganha a liberdade dele total. Ele é livre do poder das garras do diabo. Ele está livre agora para servir aquele que o libertou. Está livre para servir com alegria aquele que quebrou as algemas do pecado, as algemas do diabo. Ele é essa verdade que liberta. Cristo é a verdade que ele disse aos discípulos que ele venceu a morte. Para que todos os crentes em Jesus Cristo tivessem essa consciência, a firmeza, de que ele é essa verdade que venceu e mais ninguém venceu. Ele está vivo. Vivo para poder dar vida, tanto vida física como a vida eterna. Vida eterna ele dá. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, tanto a semelhança do Pai, como a semelhança de Jesus Cristo, Filho. João diz, o Espírito da verdade. E quando nós olhamos para João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo assim: eu sou o que? A verdade. Então está mostrando que o Espírito Santo também, ele é Deus, tanto quanto Cristo é. E nós precisamos meditar nisto, trazer a nossa mente para essa verdade, a palavra de Deus, trazer a nossa mente aos ensinos do Espírito Santo, nos humilharmos perante Ele e deixar que Ele fale as coisas de Deus a nós, deixar que Ele conduza nossas vidas, deixar que Ele nos encha do seu conhecimento e do seu poder, para que com autoridade nós possamos fazer esse trabalho do Senhor que é preciso. O Espírito Santo, ele é responsável também pela nossa comunhão com Deus e a nossa santificação, porque ele é o Espírito da verdade, ele nos guia nesse caminho de santidade, que é o caminho que agrada a Deus, que é o caminho que nos faz separar do mundo, que é o caminho que faz as pessoas enxergarem Deus em nós, essa transformação que Deus faz. Ele é responsável por isso em nossas vidas, de nos mostrar que a santidade ela é um processo da nossa vida espiritual, um resultado da vida, da salvação, da vida eterna que Cristo nos deu. E a santificação, ela nos diz que tem um Espírito que é santo, e é santo porque é de Deus. Ele nos conduz a uma vida de pureza, a uma vida de submissão à vontade de Deus, que alegra o próprio Espírito de Deus, e alegra a Cristo, e alegra também a Deus. Então, o Espírito Santo,
Ele é essa verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo também é tudo isso. É Ele que trabalha com as ovelhas de Cristo. É Ele que nos mostra toda essa verdade. A palavra, Ele nos ensina e nos faz lembrar do que Jesus Cristo falou. Bem, Cristo disse que Ele iria subir e voltaria. Se não fosse Ele, a leitura da Bíblia seria com qualquer outro livro, um livro comum. A Bíblia seria um livro comum. Mas é que está a grande diferença. É que Ele, o Espírito Santo, que inspirou os discípulos, os escritores da Bíblia, as Sagradas Escrituras, Ele nos faz lembrar de tudo isso. Que esse Jesus maravilhoso, que é a verdade, que a verdade liberta, que a verdade, ela traz o homem à realidade de que ele não pode salvar a si mesmo. E para você que é um crente em Jesus, lembre-se, meu amado, como verdade, o Espírito Santo ele é a verdade, então você entenda o seguinte, que se você estiver fora dos caminhos do Senhor, fora da comunhão com o Mestre, você não tem esse relacionamento íntimo com Ele. Você precisa voltar-se para Deus. Você que está fora dos caminhos do Senhor precisa voltar-se. Para aqueles que estão servindo, é cada dia um incentivo para viver mais e mais para Deus. Deixar-se guiado pelo Espírito Santo. E você vai ver a grande obra que Ele vai fazer na sua vida. Então o Espírito Santo ele está na vida de todos os crentes em Jesus Cristo. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Isso porque ele está sob a vista. Então, quer dizer, não há nada que nós possamos esconder do Espírito Santo. Nós não podemos esconder. Assim como não podemos também esconder da presença de Deus e de Jesus Cristo. Cristo era onisciente, Ele sabe todas as coisas. Cristo está, os crentes, no Brasil, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares do mundo. Onde tem um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo está ali também, onde é necessário. Como crentes em Jesus Cristo, nós devemos deixar que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Nós temos então que pedir a Deus, não o Espírito Santo, mas pedir ao Senhor que Ele nos ajude a nos submeter à vontade do Espírito Santo. Porque quando o Espírito ele nos conduz, a nossa vida é totalmente diferente de uma vida que não é conduzida por Ele. Aí a nossa vida é vista pelo mundo como cristão verdadeiro, cristão autêntico, que faz com que o nome de Deus seja conhecido. Então, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, peça a Deus que através do Espírito Santo Ele abra sua mente para você entender a palavra de Deus e ser um crente salvo por Ele, para ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Você que é um crente, lembre-se disso, de conversar com Deus, pedir a Ele ajuda, força, para que você possa, meu irmão, continuar servindo a Deus, ser fortalecido para resolver todas as questões de sua vida. As adversidades, Ele vai te fortalecer, te dar coragem e ânimo e poder para você continuar pregando o Evangelho de Cristo. Você que está longe, volte-se para Cristo. Se é um crente, que outrora você servia a Deus, hoje você não está mais, volta para Ele enquanto há tempo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esses momentos de meditação, tão pouco, mas obrigado, e abençoa todos que estão ouvindo e os que ainda hão de ouvir, para que o seu entendimento seja aberto, e ouvindo a Tua palavra, se converta dos maus caminhos, seja engrandecido o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.